Seja bem-vindo a Lagoinha Canoas, lugar de novas histórias. Nesse momento, você vai ter a oportunidade de assistir uma mensagem que, sem a menor sombra de dúvidas, vai fazer total diferença na tua vida. Com certeza você vai ver algo poderoso da parte de Deus a partir dessa mensagem. A minha oração é que você gere expectativas no teu coração para tudo aquilo que Deus, sem dúvida, vai liberar sobre você nessa hora, no nome de Jesus. Eu vou pedir para você abrir a palavra do Senhor no livro de Êxodo, capítulo 33. A partir do versículo número 1. Vem comigo. Aleluia. Obrigado, Senhor, por esse momento. Aquietamos a alma. Aquietamos o coração. Dizemos não a toda e qualquer distração. Os nossos olhos estão fitos só no Senhor. Nós precisamos sair desse lugar totalmente diferente da maneira que chegamos aqui. Faz mais uma vez. Faz de novo. Nós estamos, desde o primeiro dia do ano, em todos os domingos, ministrando uma série de mensagens chamada Chaves que abrem portas. E no primeiro domingo do ano, nós começamos falando a respeito de uma chave, que eu entendo ser aquela primeira, que vai nos dar acesso a esse novo lugar que Deus tem para nós. Para acessarmos esse novo lugar que Deus tem para nós, nós precisamos receber e entrar nesse lugar chamado honra. No segundo domingo passado, eu estou apenas fazendo aqui o remember, só para que você possa vir junto comigo. Domingo passado nós ministramos sobre uma segunda chave, porque não se trata, vem comigo, de acessar o novo, mas também é necessário permanecer no novo, desfrutar do novo. E para desfrutarmos do novo, permanecermos no novo, nós vamos sim precisar entrar nesse lugar chamado dependência. E hoje eu quero ministrar ao teu coração mais um ingrediente que entendo ser imprescindível, indispensável, determinante em tudo aquilo que você vai viver em Deus nesse ano de 2023. E você está aqui? Fala junto comigo no nome de Jesus: perseverança. Desse jeito não, Brasil. Fala comigo: perseverança. Dá para melhorar? 1, 2, 3. Perseverança. Não olha para a pessoa que está do teu lado, porque isso pode dar um certo. Quantos são daqueles que começam e não terminam aquilo que começaram? Não olha para o lado. Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu já comecei a pregar. Porque você entende que Deus tem que cumprir com as suas promessas que Ele fez a você, e você não precisa cumprir com a palavra que você deu a Ele. Aí agora é o momento que entram os teólogos e dizem: pastor, é porque Deus é Deus e eu sou um mero homem. Não, irmão. A partir do momento que você entregou a tua vida a Jesus, você passou a ser um com Ele. A partir do momento que você entregou a tua vida a Jesus, não é você que vive, mas Cristo vive em você. As coisas velhas se passaram e tudo se faz novo. Viver é Cristo, morrer é lucro. Você é uma nova criatura, você passou a ser uma nova pessoa. Isso é o que está escrito na minha Bíblia, e provavelmente também está escrito na tua Bíblia. Irmão, todos nós queremos viver promessas, mas nós precisamos entender que todas as promessas, elas estão, olha para mim, elas estão condicionadas ao nosso nível de perseverança. Todas as promessas que nós queremos viver estão condicionadas ao nosso nível de constância, de firmeza. Êxodo capítulo 33 vai dizer: o Senhor disse a Moisés: suba deste lugar, você e o povo que você tirou da terra do Egito,
e vá para a terra a respeito da qual jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: eu a darei à sua descendência. Enviarei um anjo adiante de vocês e expulsarei os cananeus, os amoreus, os heteus, os ferezeus, os heveus, os jebuseus. Vão para uma terra que emana leite e mel. Eu não irei no meio de vocês, porque vocês são um povo teimoso, porque vocês são um povo inconstante, para que eu não os destrua. Irmão, Deus liberou uma palavra, Deus liberou uma promessa sobre o seu povo, em que tiraria eles do lugar da escravidão e colocaria eles no lugar da promessa. Deus liberou uma palavra ao seu povo, que em 15 dias, eles sairiam do lugar em que eles prendia para o lugar em que eles seriam livres. 15 dias, mas acontece que 15 dias duraram 40 anos. Acontece que 15 dias duraram 14.600 dias. Sabe por quê? Porque esse povo só estava disposto a amar a Deus na saída, mas não estava disposto a amar a Deus e se comprometer com Deus na jornada. Nós precisamos entender que o nosso Deus não é um Deus de momentos. O nosso Deus é um Deus de jornadas. O nosso Deus é um Deus de caminhadas. Irmão, todos os homens de Deus precisaram passar pelos testes naturais que a vida os impõe. Precisaram ter esperança quando não havia mais solução. Precisaram confiar quando não havia mais saída. Quando nós olhamos para a história de Abraão, e eu preciso muito da tua atenção, nós vemos o Senhor liberando uma promessa sobre aquele homem. Aquele homem tinha 75 anos de idade, e a promessa que Deus liberou sobre Abraão foi: ei, você vai ser pai de multidões. Mas ele tinha 75 anos de idade, e a sua esposa Sara, ela era estéril. 25 anos depois, lá estava Abraão e Sara segurando a promessa nos braços, porque perseveraram, porque não desistiram. Irmão, quando nós olhamos para a história de Davi, nós vemos Davi ainda muito jovem, ainda muito menino, sendo ungido pelo profeta Samuel como rei. Davi só foi entrar no castelo e assumir o reinado e sentar no trono 22 anos depois, porque perseverou. Quando nós olhamos para a história de Jesus, nós vemos Jesus durante 30 anos. 30 anos esperando, 30 anos aguardando até que o pai desse o ok. Foram 30 anos. Quando nós olhamos para a história de José, nós vemos José sendo vendido pelos seus irmãos, jogado em uma cisterna. Nós vemos José durante, olha para mim, 13 anos. 13 anos preso, 13 anos sendo humilhado, 13 anos esperando o sonho acontecer, aquele que ele tinha sonhado há muitos anos atrás. 13 anos, mas porque perseverou, passou a ser governador do maior império da época. Perseverança, constância, resiliência. Aprovação de Jó. Quando nós olhamos para a história de Jó, 15 anos. Nesses 15 anos, Jó perdeu toda a sua família, perdeu seus 10 filhos, Jó perdeu seus amigos. Jó foi acometido por uma enfermidade, feridas começaram a brotar do seu corpo, a ponto dele ter que se coçar com um caco de telha, e a sua esposa olhar para ele e dizer: amaldiçoa o teu Deus e morre. E a resposta de Jó foi: nu eu saí do ventre da minha mãe, e nu eu voltarei para ela. O Senhor me deu, o Senhor tomou. Bendito seja o Deus da minha salvação. Bendito seja o Senhor. Irmãos, o que nos torna homens e mulheres perseverantes
É saber que na nossa jornada na vida haverá curvas, na vida haverá lombadas, na vida haverá altos e baixos, mas maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. E aquele que está em nós é o mesmo que ressuscitou Jesus dentre os mortos. O Espírito de Deus habita em você, o Espírito de Deus mora em você, o Espírito de Deus reside em você, o Espírito de Deus escolheu você para estar. Maior é aquele que está em nós do que tudo aquilo que se levanta contra nós. Quando nós olhamos para a história de Jesus, em um determinado momento Jesus estava vivendo uma experiência maravilhosa com os seus discípulos lá no monte, vivendo a experiência da transfiguração. Horas depois, lá estava Jesus no vale, tendo que libertar um jovem possesso por um espírito imundo a pedido de um pai que chorava. Ora no monte, ora no vale. Irmão, no nome de Jesus, olha para mim. A nossa vida, ela é feita de montes, mas também ela é feita de vales. Nos montes nós contemplamos, mas nos vales nós perseveramos. Nós só vamos viver a experiência dos montes se estivermos dispostos a perseverar no vale. Você está aí? Homens e mulheres não são forjados em castelos. Homens e mulheres de Deus, eles são forjados no campo, enfrentando desafios. Meu irmão, basta você olhar para Davi. Davi estava no campo. Davi estava cuidando de ovelhas. Davi estava tendo que enfrentar leões e ursos. Davi, deixa eu dizer algo que talvez você não saiba disso. Existe uma corrente teológica que diz que Davi era o filho bastardo de Jessé. Por isso que o profeta Samuel, quando entra na casa de Jessé, Davi não foi lembrado. Hoje, se você for em Israel, se você for em Jerusalém, em cada canto de Jerusalém tem uma estátua de Davi. Sabe por quê? Porque esse menino decidiu enfrentar os desafios da vida. E porque decidiu enfrentar os desafios da vida, o seu nome foi colocado na história. Irmão, não sei para quem eu estou pregando nessa noite, mas você e eu precisamos caminhar debaixo de perseverança, debaixo de constância, debaixo de resiliência. Nós precisamos ser firmes. A verdade é que bons marinheiros não se fazem em mar calmos. Bons marinheiros só se fazem em mares carregados de tempestade. Quando você olha para a história do apóstolo Paulo, ele mesmo vai dizer: eu carrego no meu corpo as marcas, as impressões do Evangelho. Talvez você não saiba disso, mas nas 2 vezes que o apóstolo Paulo pegou um navio para ir evangelizar, viveu um naufrágio. Nas 2 oportunidades, lá estava Paulo naufragando. Em uma das vezes, em um dos naufrágios, ele foi parar na terra, e quando estava na terra, uma víbora o picou. E sabe o que é que os homens que viram aquilo disseram? Esse homem é um amaldiçoado, porque quando ele não morre no mar, ele morre na terra. Mas a verdade é que aqueles homens que disseram isso não sabiam que não se pode parar aquele que carrega as marcas de Cristo, que não se pode parar aquele que carrega uma fé que explode de dentro de si. Não se pode conter um homem e uma mulher que carregam o Espírito de Deus. Nada pode parar, nada pode conter. A vida não é uma linha reta. Ser um cristão, olha para mim, crente, não nos isenta de passar por tribulações. Ser um cristão não nos isenta de passar por dias difíceis, dias maus. Em um determinado momento, Jesus estava com os discípulos no barco e sobre eles veio uma grande tempestade.
Mas por mais que aquela tempestade batesse na proa do barco, por mais que aquela tempestade se levantasse contra eles, ela não era forte o suficiente para afundá-los, porque quem estava com eles no barco se chama Jesus de Nazaré. Então pode vir um vento, pode vir a força, mas quem está comigo é maior, é mais forte e tem autoridade. Daniel era crente, convertido, mas nem por isso deixou de viver a experiência de ser lançado em uma cova repleta de leões famintos. A diferença, sabe qual é? É porque ele saiu de lá. Perseverança. 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 O desafio está, irmão, em não fugirmos dos testes naturais que a vida nos impõe, mas permanecermos firmes, resilientes, permanecermos perseverantes, constantes, com os olhos fitos no autor e consumador da nossa fé, que é Jesus. Ei, eu até posso envergar, mas eu não vou quebrar. Eu até posso envergar, mas eu não vou quebrar, porque eu sei quem está comigo, e se Ele está comigo, podem se levantar 1000, mas esses mesmos 1000 cairão, porque eu sei quem está comigo, e se Ele é por nós, quem será contra nós? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas elas, todas elas. Em meio à dor, os meus olhos estão fitos em Jesus. Em meio a crises, os meus olhos eles estão fitos em Jesus. Em meio a mentiras que lançam contra mim, os meus olhos estão fitos em Jesus. Em meio à falta de recurso, os meus olhos eles estão fitos em Jesus. Em meio a toda enfermidade, os meus olhos estão fitos em Jesus, que é o autor e consumador da minha fé, o Deus da minha salvação. A quem temerei? A quem temerei? A quem temerei? Gálatas 6:9 vai dizer: não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Se não desanimarmos, nós vamos colher. Irmão, olha para mim. Eu realmente acredito que Deus olha diferente para homens e mulheres que perseveram. Eu realmente acredito que Deus olha de forma diferente para homens e mulheres que não desistem. Eu realmente acredito que Deus olha de forma diferente para homens e mulheres que não retrocedem, que não param, que não jogam a toalha. Salmo 126, versículo 5 vai dizer: aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aqueles que saem chorando enquanto lançam a sua semente, voltarão com cantos de alegria, trazendo os seus feixes, trazendo os seus frutos na mão. Irmão, sabe qual é o título desses salmos? Salmos de peregrinação. A história de um povo que em meio a uma jornada de desafios decide enfrentar cada um deles. Havia lágrima, havia choro, mas cada lágrima e cada choro que caía na terra inundava a terra e fazia com que aquela semente jogada sobre a terra se transformasse em fruto. Deixa eu dizer algo para você que está aqui nessa noite no nome de Jesus. Você tem chorado, você tem clamado, você tem soluçado, mas não se esqueça, porque o choro dura só uma manhã, o choro dura só uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Você pode chorar agora, mas prepare-se para trazer os teus feixes, prepare-se para trazer os frutos nas mãos, porque tem prazo e data de validade para o choro. Tem dias que são desafiadores, sim ou não? Mas a nossa história não se resume a um momento. A nossa história não se resume a uma foto.
A nossa história não se resume a uma imagem. A nossa história é como um filme. Irmão, essa igreja não se resume a esse culto. O teu casamento não se resume a um desentendimento que você teve. Os teus filhos não vão se perder por causa de um deslize. A tua empresa não vai fechar por causa de um mau negócio. Irmão, palavras lançadas contra você por uma pessoa mal intencionada não são capazes de calar uma palavra de vida eterna que foi lançada contra você na cruz do Calvário. Você pode aplaudir o nome do Senhor. Pega essa frase. A minha atitude vai determinar a minha altitude. Quanto mais perseverante nós formos, quanto mais resilientes nós formos, mais firmes nós formos, mais constantes nós formos, mais alto, mais longe e mais fundo nós iremos. Há promessas para aqueles que perseveram. Há portas que se abrem para aqueles que não desistem. Você está comigo? Você já parou para pensar se Jesus tivesse desistido no primeiro obstáculo? Você já parou para pensar se Jesus tivesse desistido na primeira rejeição? Você já parou para pensar se Jesus tivesse desistido na primeira traição? Já parou para pensar se Jesus tivesse desistido na primeira crítica? Irmão, você já parou para pensar se Pedro tivesse desistido na primeira vez que foi açoitado? Você já parou para pensar se Paulo tivesse desistido na primeira vez que foi apedrejado e dado como morto? Você já parou para pensar se José tivesse desistido depois de ter sido jogado na cisterna pelos seus irmãos, ter sido vendido pelos seus irmãos? Você já pensou se Josué tivesse desistido depois da morte do seu mentor, do seu pai espiritual Moisés? Você já parou para pensar se esses homens tivessem desistido? Porque todos eles sim teriam justificativas. Olha para mim, todos eles teriam argumentos para desistir. Mas desistir não era uma opção para esses homens. E não é uma opção para homens e mulheres que querem viver promessas. Não é uma opção para homens e mulheres que querem construir história. Desistir não é uma opção para homens e mulheres que querem deixar um legado. Desistir não é uma opção para homens e mulheres que querem viver milagres. Não é. Tem uma frase que nesses últimos dias tem feito muito sentido para mim. E é mais ou menos assim: quem vê closet, não vê corre. Tá certo agora? De manhã eu estava pregando e falei errado. Quem vê closet, não vê corre. Irmão, você olha para mim e me vê o tempo todo sorrindo. Mas nem sempre é assim. É até meio maluco, mas se você me perguntar hoje: pastor, você está vivendo os teus melhores dias? A minha resposta para você é sim e não. Sim, porque eu estou com meu quarto filho, o TT está nascendo, ele está maravilhoso. Essa igreja tem florescido e frutificado como nunca. Nós temos vivido milagres nesse lugar. Nós temos vivido o romper de Deus nesse lugar, mas inversamente proporcional, nós temos recebido tanta resistência, nós temos passado por tanta luta, nós temos enfrentado tantos desafios. Quantos inimigos e quantos gigantes têm se levantado contra nós? Sabe o que me consola? É porque o choro só dura uma noite. Sabe o que me consola? É saber que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã e elas não têm fim. Elas duram para sempre. Ei, quanto maior a resistência, maior a vitória. Ei, quanto maior a luta, maior o milagre. Ei, quanto maior o gigante, maior também será a sua queda. Porque Deus é por nós. Porque Deus é por você, Lagoinha.
Tem uma canção bem antiga que só vai saber quem é crente raiz. É mais ou menos assim. Me ajuda. Mais ou menos assim. Cobre-me com tuas mãos, com poder, vem me esconder, Senhor. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Oh! Descansarei, pois sei que és Deus. Oh! Oh, há uma presença de Jesus. Há uma presença de Jesus nesse lugar. Com tua mão. Coisa linda, gente. Sabes ver, Cristo firme está. Se o trovão. Vocês estão lindos demais, meu Deus. Também és rei, descansarei. Sabe, irmão, posso dizer algo para você? Não se esqueça do que te fez e quem te fez começar. Porque nos dias maus e nos dias difíceis, você vai precisar lembrar o que e quem te trouxe aqui. E aquele que te trouxe aqui vai te levar até o fim. 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 Sabe? Todos aqueles que fazem ou que fizeram parte da galeria dos heróis da fé eram homens que poderiam ter ido pelo caminho do vitimismo. Eram homens que poderiam ter ido pelo caminho da autocomiseração, poderiam ter desistido. Mas esses mesmos homens foram os homens que diante das lutas, das aflições, das dores, das incertezas, disseram: mais um round. Eu não vou jogar a toalha, mais um round. Diante da mentira, mais um round. Diante da falta de, mais um round. Diante da afronta, mais um round. Diante da luta, mais um round. Diante desse gigante, mais um round. Eu não vou jogar a toalha. Mais um round. Mais um round. Mais um round. Porque eu não vou desistir. Porque eu não vou desistir. A palavra diz: vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu, pois em breve, mas muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. O autor continua: nós
Porém, não somos daqueles que retrocedem e são destruídos, mas daqueles que creem são salvos. Nós não retrocedemos, nós perseveramos. Irmão, ainda que com os nossos olhos naturais nós não estejamos vendo aqui, pode ter certeza, nós estamos avançando nas regiões celestiais. E se estamos avançando nas regiões celestiais, em breve será visível aqui, porque a nossa atitude chama a existência, a nossa atitude atrai uma realidade dos céus, a nossa atitude atrai uma transformação de cenário, a nossa atitude atrai milagres de Deus. Nós não estamos vendo agora, mas não significa que não vai acontecer amanhã. Tem uma história que me inspira muito. Eu queria pedir para os irmãos desligarem as luzes e assistirem comigo. Aleluia. Volume. Essa é a história de um homem chamado Derek Redmond, que participou das Olimpíadas de Barcelona em 1992. Derek Redmond, ele teve um estiramento na perna, e aquele estiramento o tirou do pódio, mas não o tirou da corrida. Você precisa entender que vitória, segundo a linguagem dos céus, nunca foi sobre chegar em primeiro lugar, nunca foi sobre chegar no pódio, nunca foi sobre chegar na frente. Vitória, segundo a cultura do céu, é sobre não desistir. Vitória, segundo a linguagem dos céus, é sobre perseverar, é sobre permanecer, é sobre ser firme, é sobre ser constante, é sobre não jogar a toalha. Vitória, segundo a linguagem dos céus, é sobre não desistir, não parar. O Derek, assim como muitos de nós, poderiam até mesmo ter parado, porque muitas vezes é isso que acontece conosco, diante das dores, diante das lutas, diante das aflições. Quando há um estiramento na perna, as pessoas olham para nós e dizem: fique aí, chore, lamente, o mundo é contra você.
Você não tem sorte. Mas quando eu olho para essa história, a história desse homem chamado Derek, eu consigo entender que mesmo com estiramento na perna, eu continuo caminhando. Mesmo com dores, eu continuo caminhando. Mesmo com muitas aflições, eu continuo, eu permaneço, eu não desisto, eu não retrocedo, eu vou, eu avanço, eu não paro. Mesmo com muitas situações, eu continuo com meus olhos fitos no meu Deus. Sabe o que é que me chama a atenção? Eu não sei se você percebeu. Um homem desce das arquibancadas e vem ao seu encontro e o pega pelo braço. Aquele era o pai do Derek. Escrito no boné estava escrito Just Do It, que significa apenas faça, apenas vá. Irmão, quantas vezes na nossa vida nós temos optado por desistir? Quantas vezes na nossa vida o plano A é desistir? Quantas vezes na nossa vida, ao invés de permanecer, sermos firmes, perseverantes, nós temos retrocedido? Quantas vezes nós temos desistido do nosso casamento? Temos desistido dos nossos filhos? Temos desistido de sonhar? Muitas vezes na nossa vida nós temos até decidido desistir de viver. De viver. Diante das pressões, diante das situações, os tendões doem. E decidimos muitas vezes parar. Eu gosto desse vídeo, porque eu vejo um homem que poderia ter desistido, mas ele continua. Sem o pódio eu vou, sem a vitória eu vou, sem a medalha eu vou, sem os tapinhas nas costas eu vou. Nada vai me parar, nada vai me fazer desistir, nada vai me fazer retroceder. Eu vou continuar, eu vou me manter, eu vou avançar, eu não vou desistir, eu não vou parar. Há uma promessa reservada para aqueles que não param. Existem portas que estão abertas e estão reservadas para aqueles que não desistem. Irmão, a minha pergunta que eu faço a você, diante das situações da vida, das aflições da vida, como é que você vai agir? Porque, olha para mim, os dias maus, eles vêm sobre todos. Ele vem sobre você, mas ele também vem sobre mim. Aliás, os dias maus não poupa ninguém. A questão não é se os dias maus virão, a questão é como eu vou estar. Quem será eu no dia mau, no dia da aflição? Como é que eu vou estar? Eu serei um homem que vou me mover com base em emoções, ou serei um homem que me moverei com base em convicções? Porque emoções só servem para os momentos. Convicção e perseverança é o que vai te sustentar na jornada. Eu queria que você se colocasse de pé. Eu não sei se já aconteceu com você, mas eu já pensei em desistir inúmeras vezes. Inúmeras vezes, irmão. Eu já pensei em desistir inúmeras vezes. Mas todas as vezes que eu penso em desistir, eu me lembro o que e quem me trouxe aqui. E eu sei que aquele que me trouxe aqui vai me levar até a linha de chegada, até o lugar preparado para mim. Quando eu olho para o apóstolo Paulo, eu vejo o apóstolo Paulo dizendo: eu combati o bom combate, eu guardei a fé e eu completei a carreira. Sabe qual é a minha oração para essa igreja? Eu não oro para que você chegue em primeiro. A minha oração é para que você complete a carreira. A minha oração é para que você guarde a tua fé. Irmão, no nome de Jesus, olha para mim no palco da vida. No palco da vida. Talvez os nossos olhos não estejam vendo, mas eu te asseguro que da mesma maneira que o pai do Derek desceu aquelas arquibancadas e veio ao encontro dele,
Da mesma maneira, nós temos um Deus que é Pai e que está conosco até a consumação do século, e que vem à nossa direção, e que vem no nosso favor, e que vem sim para nos cuidar, e se necessário for, Ele vai nos pegar pelo colo e vai nos levar até a linha de chegada, porque Ele é o meu Deus, Ele é o meu Pai, e Ele não vai me desamparar. A única coisa que eu tenho que fazer é perseverar. Tremendamente abençoado por essa mensagem. Eu queria te pedir no nome de Jesus para entrar em contato conosco através do link que está na descrição desse vídeo. Nós queremos te ajudar a viver esse novo tempo, nós queremos te ajudar a viver essa nova história. Eu já tentei viver uma nova história sozinho, mas não consegui. É necessário sim da ajuda e do apoio de tantas pessoas para que a gente possa de verdade viver aquilo que é bom, perfeito e agradável da parte do Senhor, para que você possa viver esse novo tempo, essa nova história. Sem dúvida, você vai precisar do apoio e da ajuda de muitos de nós, e nós queremos ser esse lugar de conforto, nós queremos ser esse lugar de segurança, nós queremos ser esse lugar de renovo, nós queremos ser esse lugar de libertação, nós queremos ser esse lugar de salvação, nós queremos ser esse lugar de novas histórias para você, no nome de Jesus. Por isso eu te peço, entre em contato conosco através desse link e vamos juntos viver uma nova história.